Bem-vindo à nossa casa novamente. Hoje nosso programa está trazendo assuntos muito interessantes para a sua vida, para o seu dia a dia. Te peço que você pare um pouquinho o que você está fazendo e dá um tempo, fica conosco nessa 1 hora, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O tarô que está trazendo uma artista plástica linda, vocês vão ver, vocês vão amar a Glaucia, o trabalho dela, a experiência de vida dela, é tudo de bom. O Hélio do Conceito Verde vai trazer para nós um trabalho muito bacana que eles fazem, visando preservar mais o verde e ideias bacanas para você colocar na sua casa. A Inês Junqueira, hoje, gente, vocês vão gostar demais da Inês. A Inês é uma blogueira que vai estar conosco e contando por que ela está aqui e o que ela vai fazer no nosso programa. Uma das coisas importantes que nós temos no nosso dia a dia é a segurança do nosso lar, a segurança dos nossos filhos, a segurança da nossa casa. E um fator que às vezes é muito de risco e que traz muitos problemas é a questão do gás de cozinha. E o Tenente Vitor vai estar trazendo para nós umas dicas bem bacanas. Muitas pessoas e muitas mulheres e homens têm dúvidas em relação à união estável do seu casamento. E a doutora Patrícia vai estar conversando conosco exatamente sobre esse assunto. Gente, a Madu está lá na Feira do Livro e vai trazer coisas muito bacanas para vocês. A Hora do Fuxico vai ser feita direto lá da Feira do Livro. Tanto você como eu somos responsáveis pelo lugar onde a gente mora, pela nossa casa, pela nossa cidade. E hoje nós vamos estar recebendo aqui o ex-presidente do Comur, o Cantídio, que vai estar dando uma aula de cidadania para você e para mim. Não perca, o nosso programa está cheio de novidades. Aguarda mais um pouco, fica aí, tomar uma água rapidinho que a gente já volta. Com o verde tem sido uma constante para todas nós. Para você que não sabe, mas o nosso estúdio é todinho feito com materiais reciclados. Essa cadeira aqui que eu estou sentada, essa mesa, essas portas são todas de construção. E um dos responsáveis, o grande responsável por tudo isso, é o pessoal lá da Conceito Verde. É o Hélio que está aqui conosco. Bem-vindo, Hélio. Obrigado, Jussara. E ele, como sempre, trazendo novidades. Vocês já estão vendo que atrás dele tem um jardim, que é... Como é que você chama isso? É jardim? Esse aqui é um quadro vivo, Jussara. Quadro vivo. Isso. É um quadro... Ó, gente, é muito bonito, é muito bacana. Ele tem uma moldura em madeira plástica e ele tem um sistema de irrigação integrado, então ele é uma unidade completamente autônoma. É um quadro vivo. Peraí, vamos voltar ao fita. Eu penduro isso aí na minha parede. Exatamente. E aí, o que eu faço? E aí ele tem um reservatório na parte de cima, você enche esse reservatório e ele tem um timer que fica programado para a irrigação ser automática ao passar dos dias. Então, gente, tua mãe, eu quero um negócio desse, porque eu não tenho paciência de ficar regando as coisas. É muito prático. Mas, Hélio, sabe o que eu queria que você, na verdade, contasse para todos nós? Claro. Hoje a questão não só da preservação do verde e tudo, mas também da questão do clima, né? Manutenção Sim. do clima ambiental, energia. E a gente sabe que os telhados das casas, eles têm um papel importante nisso tudo. Eu cheguei a morar numa casa que ninguém suportava ficar dentro de casa por tão quente que ela era, né? Uhum. Ribeirão é uma cidade que tem uma incidência de sol muito grande. Sim. E eu sei que vocês têm uma alternativa que além de ajudar o ambiente a ficar mais fresco, né? Uhum. Você ainda traz o verde. Exatamente. Né? Vamos falar do telhado verde. Vamos. O telhado verde é uma técnica de construção sustentável que ele prioriza exatamente a reaproximação do verde e dos benefícios que isso traz para a gente, né? A gente tem umas fotos que a gente vai estar passando para o pessoal ter noção do que nós estamos falando, tá? Do que é esse telhado verde, né? Agora, Hélio, como é que é? Por exemplo, eu tenho uma casa, tá? Que tem telhado. Eu tenho como colocar esse telhado verde? Tem sim. Existem basicamente 2 tipos de telhados verdes. Um você aplica sobre a laje, que é conhecido como sistema de camadas,
E aí você precisa ter uma laje impermeabilizada que vai suportar a carga, né? E tem a opção também para quem tem um telhado comum, com telhas de alvenaria. Existe o telhado verde modular, que são módulos como se fossem caixas, que elas são pré-vegetadas e você vai encaixando... A gente tem foto disso. A gente tem foto disso, a gente vai vamos, passar aí. Vamos estar passando as fotos. Isso. Ele tem um benefício também, né, mas por ser uma caixa plástica, por ser um sistema um pouco mais simples, ele não vai ter todos os benefícios que um sistema por camada teria, pela densidade da vegetação principalmente. O que você quer dizer com um sistema sobre camada? Eu estou construindo uma casa, aí construí a laje. Isso. Ou então eu já tenho uma casa que tem uma laje. Tem uma laje. Aí que eu tenho que fazer? Essa laje ela deve ser impermeabilizada. A recomendação é que ela seja feita uma impermeabilização com manta asfáltica. Que é aquele piche, o famoso piche, aquele negócio preto que vai em cima da laje. Você vai passar, na verdade, uma manta asfáltica. Manta asfáltica. Isso, tá. Que ela é aplicada normalmente até com maçarico. Existem empresas específicas que trabalham com esse determinado produto. E a partir daí a vegetação é a grama, são pequenos arbustos, e aí vai depender também da capacidade da laje e do projeto arquitetônico. Muito bem, plantei a grama. Tá? Ou os pequenos arbustos. Lá em cima você faz um caminho para a gente andar, como é que é? Porque como é que vai cortar essa grama? Como é que vai irrigar isso? A irrigação ela pode ser feita já pré-projeto, a gente já deixa a irrigação toda passada por debaixo do gramado, tá? Aí funciona exatamente como funcionaria um gramado no térreo. Campo de futebol. Um campo de futebol, um gramado no fundo da sua casa. Liga o negocinho, fica girando, saindo água lá. O aspersor vai fazer o trabalho. Também tem a opção de ser completamente automatizado, então a pessoa não tem que ficar se preocupando em ir lá regar o gramado. A laje ela já é feita com um caimento para essa água ser escoada para um determinado local. A gente vai fazer, é criado um reservatório para toda a água da chuva ou o excesso da água da irrigação, ela vai ser captada e vai ser armazenada num determinado local. Muito obrigada, Hélio. Já temos o nosso encontro no próximo mês. Isso. E você vai guardando as suas perguntas. Tá? Todas as dúvidas que você tiver relacionadas a esse tema, mande para nós. Mande para o nosso e-mail que a gente encaminha para o Hélio e o Hélio, o mês que vem, está aqui conosco. A gente já volta. But the thought of you leads me to temptation. It's the same whatever side you're on. Separated we are delicate and small, and the space between needs our attention. I see you right in front of me, as close as you can get, and I pray that you won't leave this daydream yet. O nosso programa tem sempre novidade para você. E hoje a gente está trazendo uma pessoa que vai estar conversando com você sempre. Viu? Eu quero apresentar para vocês a Inês, a nossa blogueira super especial. Inês, bem-vinda ao programa Elas. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. Oi, gente. E vamos ver o que a gente pode acrescentar, né, no programa. A Inês, ela tem um blog que chama Inês Junqueira. Essa menina é tudo de bom. Ela e o marido dela, viu? O marido dela também é gracinha, ajuda ela no trabalho. E vai estar trazendo o que para nós? O que você vai estar contando para nós, Inês? Bom, vou trazer só novidade, tendências. Mas o pessoal tá pensando que é só tendência de moda, vocês estão enganados, viu, gente? Vai ter tendência de moda, de gastronomia, arquitetura, muita coisa, assim, bacana. Aí você pode estar pensando assim, mas gastronomia também tem tendência na gastronomia. Uma coisa interessante eu vou mostrar para vocês de casa. Você sabe que uma vez eu fiz um estudo com uma equipe de marketing e foi um pouco antes deles começarem a arredondar
a traseira dos carros, né? E aí o que a gente observou? Que da mesma maneira que as traseiras dos carros eram arredondadas, a moda da mulher também tinha um formato mais arredondado. Ou seja, quando a gente fala de tendência, a gente está falando de uma coisa global, não é uma coisa localizada. Uma coisa reflete a outra. Reflete, está tudo interligado, assim. O carro, roupa, pintura, decoração, está tudo interligado. Tá, então a gente pode contar com você. Pode contar comigo, vou trazer bastante novidade para você aí de casa. E espero que vocês gostem, né? E muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada, gente, por você estar conosco, Inês. A gente sabe que você tem conhecimento do que você faz. Embora, só um recado aí para as mulheres de plantão. Sempre é momento de você mudar na sua vida. Se você não está feliz com uma coisa, você pode mudar. É o caso da Inês, você é uma advogada. Isso, ó, pra quem não me conhece bem, assim, eu sou uma advogada, já há 7 anos já sou formada, advogo. O que aconteceu? Logo que eu formei em Direito, eu fiquei um pouco perdida, assim, não em questão da profissão, questão que eu sempre gostei de aprender coisas novas. E eu sempre fui apaixonada por moda, então eu resolvi fazer o curso de moda. Foi aí que tudo aconteceu, né? Eu já te contei antes, né? Eu tinha um Twitter onde eu dava dicas de moda e o pessoal começou a cobrar, falando, não, cria um blog. Foi daí que criou o inêsjunqueira.com. Ô Inês, e fora o blog, você também atua no Facebook, em outros lugares? Isso, olha, tem muitas dicas no Facebook, no Twitter, no Instagram, que hoje o Instagram virou febre, né? Esse negócio de Instagram, ainda não me adaptei com isso daí ainda. É muita novidade na minha cabeça. Então, é igual o Twitter, na verdade, só que você pode escrever também, né? Mas o que predomina são as fotos. Então, você posta foto do seu dia a dia, coisas que você gosta. Inclusive, lá no meu Instagram, que é Inês Junqueira, eu posto muitas tendências, assim, coisas de viagens também, quando eu viajo pra fora. Vejo uma roupa legal, tiro foto, posto lá pro pessoal já antecipar, né? Tá, Inês, e você também vai estar colocando essas coisas no nosso blog. E no nosso blog não, no nosso Facebook. Isso, no Facebook de vocês também, não só aqui no programa, mas no Facebook. E vamos compartilhar, né? Mulherada gosta de aprender umas coisas novas, gosta de compartilhar. O pessoal que quiser que eu fale sobre determinado assunto, determinada tendência, também pode entrar no Instagram do programa. Instagram não, no Facebook do programa. Não, quem vai criar o Instagram é o Instagram. Instagram. É a Inês, viu, gente? Já passei essa função para ela, porque é muita novidade, é muita tecnologia. É muita tecnologia. E eu sou uma mulher que gosta de tecnologia, viu? Agora, Inês, só pra gente, assim, deixar o pessoal um pouquinho aguçado, né? Dá uma diquinha de uma tendência para nós hoje. Olha, eu vou dar uma dica de uma super tendência que mistura roupa, que ela vai estar na roupa, mas vem lá de Portugal, dos azulejos portugueses. Sabe aqueles azulejos lindos, sei. Brancos, pintados em de azul? Isso. Tendência, assim, master, daqui a pouco vai estar em todas as lojas, roupas com aquela estampa. Com os azulejos portugueses. Com os azulejos portugueses. Se eu não me engano, é em Pernambuco que nós encontramos muitos azulejos portugueses. O Brasil tem essa tradição dos azulejos portugueses, né? Eu sou filha de português e eu lembro, assim, de na casa da minha avó claro, não eram aqueles azulejos de Portugal, mas eram coisas bem semelhantes, né? Bom, vocês já viram que nós vamos ter muita coisa bacana, né? Por aí. E seja muito bem-vinda, Inês. Sinta-se em casa. A Inês, ela vai estar mandando coisa pra gente do mundo todo, viu? Porque essa mulher viaja, que vocês não imaginam o tanto que ela viaja. E quer falar com ela? Escreve pra nós. Bem-vinda, Inês. Muito obrigada. Espero atender as expectativas de vocês aqui do programa, da produção, do pessoal que está em casa, né? E qualquer dúvida, deixa um recadinho lá no Facebook que eu respondo para vocês. E vista a nossa camisa, né? Já vesti. Já vesti? Hoje nós estamos sendo visitados por uma artista ribeirão-pretana, importado de Minas Gerais, gozado. A passada veio um mineiro, essa também, Gláucia Petersen. Gláucia é uma artista que vem de família, tem pais artistas e filhos artistas. Como que você vê você incluída nessa família, Gláucia? É uma coisa tão boa e tão natural. Mas eu acho que isso é uma coisa genética mesmo. Meu pai era maestro, era músico,
Eu tenho uma irmã que canta bem, eu trabalho com arte, meu pai veio da Itália, então já traz uma genética. E o meu filho também, que mora em São Paulo, meu filho mais velho também é artista. Para falar a verdade, o meu filho é o mais artista de nós todos. O filho dela, para quem não conhece, ele é um artista que está na cultura e fez Castelo Rá-Tim-Bum e também faz o Cocoricó. Você estreou primeiro nos teatros de Minas e como protagonista de várias peças teatrais. Eu sou atrevida. De menina eu já estava no palco. Aliás, o palco é o meu todo dia, eu me sinto tão bem no palco, é impressionante. E eu trabalhava em peças teatrais. E Minas tem o hábito disso. Minas a gente vai para o palco, tem diretor de arte, tem um monte de coisa. E eu cheguei a ser, uma vez, uma peça linda, que eu fui Michelangelo. Olha. E eu dei uma pancada, fala. Então era uma coisa muito boa. Mas me casei muito cedo e abandonei a minha parte de teatro. Fui convidada, inclusive, ganhei um prêmio para eu fazer escola de arte dramática no Rio. Mas eu tinha 14 anos. Meu pai não deixou. Então eu abandonei essa parte minha, que um dia eu ainda vou voltar. Numa outra encarnação, quem sabe? Então, esse saldo todo de arte, como que você transformou isso passando para a tela? Eu acho que foi uma coisa assim, devagar foi acontecendo. Porque eu me casei muito cedo, com 18 anos. E com 28 anos eu tinha 6 filhos. Foi uma coisa tudo jogada de uma vez só. Então eu não tive tempo de pensar no que eu vou fazer, o que eu fui fazer. Foi uma coisa linda, foi uma vida muito cheia, muito envolvida. E eu amava aquilo tudo. Mas aquilo foi ficando dentro de mim. E nesse período de criação de filho, foram muitos anos correndo atrás, eu não tinha tempo de pensar. Mas eu aproveitei e fiz alguns cursos, que quando eu vim de Minas, eu já trouxe uma bagagem de curso, porque eu estudei em colégio francês. E a gente já trazia uma formação de arte. Dentro de mim já tinha. E aí aquele pouco que eu recebi cresceu. E eu já trouxe. E durante esse período de educar filho, criar filho, até o meu pequeno fazer 18 anos, eu fiz muitos cursos. Então eu aprendi técnica, convivi com muito artista, porque era uma coisa natural para mim. Uma artista sempre convive com outro artista. É natural. É o cotidiano. É muito Os bom. semelhantes se atraem. Se juntam. Gláucia, hoje você é expressionista, é uma das grandes expressionistas da nossa região. Conta um pouco sobre o expressionismo das suas telas. Então, a bagagem que eu trouxe era bem acadêmica, porque eu aprendi a fazer, mas aquilo me prendia. Eu tinha que me soltar. E eu fui me soltando. E é interessante que durante a minha vida toda, parece que eu tinha uma vontade de fazer coisas assim mais soltas. E muitas mulheres. Eu fiz você me conhece de algum tempo. Sim, de longa data. Eu fiz muitas mulheres na minha vida. Mulheres masculinizadas, mulheres da noite. Eu fazia mulheres. Me dava um prazer enorme. Então, esse prazer que você transforma em arte, isso traz solidão ou você está sempre acompanhada? Não, a arte nunca é solitária. A arte é a bênção. Porque a solidão é para quem não tem o que fazer. Mas a arte te ocupa os teus momentos de solidão, entre aspas. Quando você está só, você pede a Deus para estar sozinha, porque aí você pode fazer. Gláucia, passa para o público uma mensagem sobre o seu trabalho e seu aprendizado de arte. Eu acho que a arte nasce com a gente, mas você não consegue fazê-la sem o esforço e sem trabalho. De graça ela não sai. A arte tem que ser trabalhada. E durante esses anos que eu eduquei meus filhos, que eu criei, que eu vivi, e foi um período lindo. Muito lindo, que me abasteceu. Eu fiz cursos, eu fui a São Paulo, eu fiz cursos no MARP, tive professores importantes, eu fui me aprimorando, eu fui aprendendo técnica, porque a arte não é só nascer em você, você tem que saber pintar,
E como você sabe pintar? Aprendendo, ninguém nasce sabendo. Então você tem que pegar tinta, como que aquela tinta funciona, como que aquele pincel, de que ter forma. intimidade com os objetos. Com os objetos que você vai trabalhar. Porque você trabalha de uma forma mais segura. Porque se você tem uma ferramenta que você sabe lidar bem, você produz coisas melhores em cima dessa ferramenta. Gláucia, voltando, eu sei que você faz uma assistência aqui em Ribeirão Preto, conta sobre assistência e conta também sobre o que você desenvolve. Eu sempre trabalhei com assistência social há 40 anos, eu sou voluntária em algumas instituições. E atualmente eu estou na Obreiros do Bem, trabalhando e fazendo... Eu já dei aula de arte para os meninos, já tivemos trabalhos lindos, foi um período grande e muito bom, proveitoso. Ensinei, levei para conhecer, fiz todo um trabalho em cima da arte com os meninos. Mas agora eu estou fazendo uma coisa que me dá mais... Eu tô um pouco egoísta agora, sabe? Sabe, Taru? Estou ficando meio egoísta. Eu estou fazendo uma coisa para mim. Eu estou fazendo a arte aplicada. Que jeito? Não é pintar quadro que ninguém quer comprar quadro. Está difícil vender quadro, você sabe disso. Então eu estou trazendo a arte para o cotidiano das pessoas. Nós temos esse bazar todo ano. Então eu inventei sacolas à toa, sacolas simples de papel, que são embalagens. E vende, que é uma maravilha. E o que eu faço? Eu fiz já várias formas, mas esse ano foi muito bom, esse ano que passou. Foi muito bom. Eu fiz uma releitura de Romero Brito. Então eu fiz, loucura. Você faz um Romero Brito em cada saquinho. Um Romero. E você vende por R$4. Não importa. Porque é para você ilustrar, para você enfeitar a vida do outro. Eu acho que a arte tem essa função. Não é guardar para você. E tem que fazer de boa qualidade. Não é porque é barato que você vai dar, tem que fazer bem. E é o que eu procuro fazer, com toda a minha força. Que bom, Gláucia. Hoje nós estivemos no programa com Gláucia Peterson. Obrigado pela sua presença, Gláucia. Você tem uma luz que ilumina todo o nosso ambiente onde a gente passa. Gostei de você. Estou aqui com o maior prazer. No Momento com o Artista, na próxima sexta, traremos outros artistas para brilhantar o dia a dia de cada um. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Hoje, na nossa hora do cafezinho, nós estamos trazendo alguém especial. Alguém que não só faz a parte dele como cidadão, mas como profissional. Nós temos que agir de uma maneira total, nós temos que ser um todo. Não adianta eu agir como profissional de uma forma e como cidadão de outra. E o Cantídio, apesar de ser engenheiro mecânico, né? Engenheiro mecânico, fez a sua opção por estar atuando na área de consultoria de desenvolvimento ambiental. Muito obrigada pela sua presença. Ele é ex-presidente? Ex-presidente. O Cantídio é ex-presidente do Contur. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que a gente vai bater um papo gostoso. Pois não, né? Sara, pois não. Em primeiro lugar, parabéns pela sua atuação como cidadão. Né? Eu acho que quando nós fazemos uma coisa que a gente gosta como cidadão, a gente tem sucesso profissional. Né? Antes da gente... Você tem um conceito que você comentou comigo, que é de cidade saudável e sustentável. Explica para nós o que é isso. É isso mesmo, Jussara. Esse conceito começou lá na década de 50. Um grande pensador, Peter Drucker, ele prevê uma tese que as pessoas iriam gostar e precisar morar perto do seu trabalho e perto do seu lazer. Daí em diante, foi desenvolvido o conceito de novo urbanismo. Ou seja, a cidade deve ser pensada, planejada,
de maneira que as pessoas possam trabalhar, viver, divertir, seu lazer, a escola, tudo mais ou menos numa proximidade que elas não precisam se desenvolver muito. E a cidade saudável e sustentável usa esse conceito e mais ainda, moradia digna, moradia que tenha toda a urbanidade, áreas verdes abundantes, beleza, água, energia, mobilidade. Cidade bonita. Esse é o conceito de saudável e sustentável. Quero saber, Ribeirão, como é que está dentro desse conceito? Então, Ribeirão Preto, nós temos uma cidade agradável, bonita, crescendo, mas eu não vejo muito caminhando nesse conceito. Com algumas exceções, nós temos algumas exceções, alguns bairros aqui na Zona Sul, outros bairros não caminham nesse sentido. Então nós temos uma grande expansão para a Zona Norte e Noroeste, de bairros mais populares, onde faltam onde falta todo esse conceito e carece dessa mobilidade, carece de escolas, de creches, as pessoas lá vivem. Um transporte difícil, então nós temos aí grandes problemas a serem resolvidos. Ribeirão está fazendo 157 anos. Eu estou aqui em Ribeirão há uns 20 anos e observei que o horizonte da cidade, ele tem se modificado de uma maneira assim drástica, eu diria até drástica, né? Porque de repente você vê uma selva de pedra crescendo em torno da cidade, né? Mais na Zona Sul, como você me comentou, talvez para a Zona Leste, nem tanto. Eu acho que isso é necessário, esse desenvolvimento ele é necessário. Mas a minha pergunta é, o resto está acompanhando? Né? Áreas verdes, por exemplo, que hoje é a grande questão que a gente discute, né? Falta de áreas verdes, falta de mobilidade. Eu acredito que nem tanto. Em áreas verdes, eu não tenho uma boa notícia. Há um ano, num ranking da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Ribeirão ficou na posição número 152, 152ª no Estado de São Paulo, em termos de áreas verdes. Quando eu falei desse conceito, Zona Sul, área rica, e Zona Norte, Noroeste, área pobre, esse conceito não é para pobre ou para rico, é para os dois. Porque tem muitas pessoas em condomínios fechados, na área sul, que também falta escola, ele tem dificuldade em levar o filho dele, a empregada tem dificuldade de cegar. Então tem todo aí um programa a ser desenvolvido. E Ribeirão Preto, infelizmente, ela está dando um privilégio para carro. Nós vimos aí uma verba enorme com o privilégio do transporte individual. E hoje deveria ser dado um transporte de pedestre e transporte coletivo. A gente vê isso em São Paulo claramente hoje. Sim, né? sim. Agora, Cantídio, e a questão do empresário, né? Qual é o papel dele nesse processo? A gente sabe que, como você explicou, que o poder público tem um papel. Né? Explica isso para o nosso telespectador. O papel de cada uma dessas instâncias. Muito bem. Eu acho que deveria haver uma grande sinergia entre todas as partes interessadas. Como você mesmo disse, Jussara, a comunidade, as pessoas, elas devem participar mais, devem exigir seus direitos junto aos políticos, junto ao poder público. Então, atores, nós temos o poder público, representado pela administração e pela Câmara, que é quem dita a regra, plano diretor. Nós temos as empresas, o poder econômico, que é um ator importante, que está criando todo esse desenvolvimento. Eu mesmo sou um pequeno empresário, os empresários têm que ter lucro, têm que desenvolver, têm que fazer. Claro. E de outro lado você tem a comunidade, as pessoas e as organizações. Como que deveria ser que eu vejo? Deveria ser feita uma grande revisão no plano diretor de Ribeirão Preto, em que chamasse todos esses atores e caminhasse nesse sentido que nós falamos, saudável e sustentável. Veja bem, uma ideia assim, ela pode ser simples, mas ela é profunda. São Paulo está fazendo a lição agora. O centro de Ribeirão Preto. Uma legislação deveria ser específica para o centro, para trazer de volta as pessoas para morarem no centro. E criar eixos de mobilidade ao longo da cidade que incentivassem empresas a irem para a periferia. Então, com isso, os empregos iriam para a periferia, as pessoas poderiam andar menos. E o centro seria repovoado e resgatar aquele glamour. Isso precisa o poder público. Legislação específica para isso aí. Entendi. E os empresários, cada um fazer a sua parte. Tá. Eu passei, não sei se você conhece a cidade de Amparo. Não conheço. Eu sei onde que é, mas Serra não... Negra.
uma cidade muito pequena, eu conheço Amparo há muitos anos. E eles fizeram um trabalho de restauro lá assim, no centro da cidade, que ficou, assim, você anda, por exemplo, 11 horas da noite, você tem aquelas casas iluminadas, o centro iluminado, o calçado, é uma delícia estar ali. Eu moro próximo ao centro, moro próximo a 9 de julho, e é um lugar muito gostoso da gente estar, né? Mas eu sinto que muitas vezes o poder público realmente não está cumprindo a parte dele. O empresário, muitos ainda não enxergam que esse tipo de atitude, quando ele participa desse tipo de ação, isso traz benefício para a empresa dele. Ele acha que só o lucro financeiro é que vai trazer, né? Mas também existe a questão da população. Uma coisa que me dói muito, assim, uma atitude simples, é com que desrespeito, por exemplo, que as pessoas tratam a água. Mas eu queria que você deixasse, então, para os nossos telespectadores, uma mensagem, assim, de otimismo, de que maneira que cada um de nós podemos contribuir para melhorar isso. Eu acho que tem duas situações. A primeira é assim, a nós, como pessoa, eu como pessoa, você como pessoa, o quê? Mudar o padrão de consumo. Como você falou, economizar água, economizar energia, a questão do lixo, a questão de comprar os produtos que têm esse valor sustentável. Então isso é bom para nós mesmos, para a nossa economia na nossa casa. Uhum. Então essa postura precisa ser mudada, a gente precisa caminhar nesse caminho. E agora a outra questão é participar ativamente da sociedade, ou seja, através da sua organização de bairro, através lá da escola, no sentido de participar, se inteirar e poder cobrar o poder público e cobrar os empresários. Porque senão a gente está deixando a nossa vida na mão deles. Pois é. Então, quando você tem essa cobrança e participa, o poder público vai ter que fazer a parte dele também, os empresários também. Agora, eles já sabem hoje que a cidade tem mais valor. A cidade vai ter mais valor se a gente caminhar nesse sentido. E o contrário é verdadeiro. Caminhando no sentido não saudável e não sustentável, a nossa cidade perde valor. Claro. Eu acho até que algumas questões, assim, algumas questões políticas que acabaram acontecendo com a nossa cidade, e isso daí acho que cria um impacto negativo, né, para o investimento, para quem vem de fora e tudo. Eu, na verdade, gostaria muito assim que nós estivéssemos abrindo um espaço de debate. Né? Esse programa é um espaço onde a gente tem que se manifestar. Ele é uma tribuna de manifestação. Aqui nós não falamos nem bem nem mal de ninguém. Nós queremos o bem da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, né? E que o nosso cidadão viva bem. Eu quero te agradecer muito a sua participação. Pois não, Jussara. E que você quiser falar mais alguma coisa... Eu acho que é a participação, né? Nós temos uma questão importante que está perto da gente, que é olhar os vazios urbanos. Hoje existe o poder público e poder econômico, ali com essa questão de aprovação, vai privilegiando uma especulação imobiliária. E vão ficando os vazios, criando um problema de saúde pública, inclusive. É verdade, tá? Mas eu sou otimista. Eu acho que tem que caminhar nesse sentido aí. Não, mas nós somos otimistas, viu? E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também está contente, né? Venha participar conosco. Não fique fora do processo. Porque se você ficar fora do processo, como eu disse para nós estamos permitindo que outro decida por nós. Ninguém tem que decidir o nosso destino. Nós temos que decidir o que nós queremos para a nossa cidade, onde nós queremos viver, onde nós queremos criar nossos filhos e aonde nós queremos plantar as nossas árvores e a nossa vida, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Olá, Fuxiqueiras de Montão. Na hora do Fuxico de hoje, eu estou aqui diretamente da Feira do Livro com várias novidades para vocês.
autores homenageados desse ano é Monteiro Lobato. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui na feira você encontra livros a partir de R$2. Aproveite sua aventura livre. Como vocês viram, o meu passeio pela Feira do Livro foi muito legal. Eu recomendo para as adolescentes também irem lá, vai ser uma delícia. E para você aí que vai entrar de férias e não tem nada para fazer, você já pode ir lá, além de você passear por lá, você já pode comprar aquele seu livrinho que você bem legal. E também, antes de terminar, eu quero pedir que vocês curtam a minha página, que lá você pode mandar seu comentário, fazer algumas perguntinhas e pedir aquele beijinho que eu sempre mando quando termina o quadro. E antes de terminar, como sempre, eu quero mandar aqueles beijinhos para Léo Marcelino, Lucas Boareto, Bárbara Alessandra Covinel Boareto, Jussara Marcelino e também para as minhas queridas Neyday Kids. Um super beijo e até semana que vem. Até semana que vem. Beijo! Cuidar da segurança do nosso lar é uma obrigação de todos nós. Só que muitas vezes nós não sabemos como fazer isso ou não temos a informação adequada, né, para estar conduzindo, para estar cuidando do nosso lar. O Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo está com uma campanha que se chama Chama Segura. E hoje nós estamos recebendo o tenente do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto, Tenente Vitor Poato. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite e a oportunidade de levarmos à população a informação. Então, encerrou hoje uma campanha que o Corpo de Bombeiros de Ribeirão fez em 2 bairros da cidade, né? O que consistiu essa campanha Chama Segura? O que ela consiste? Bom, a campanha Chama Segura, ela consiste numa campanha voltada à proteção à vida. Há formas de prevenção no uso do GLP, ao usá-lo corretamente, para que evite danos físicos e danos à residência das pessoas. Então, nós damos uma palestra nessa campanha, onde nós explicamos para a pessoa que ela deve sempre comprar o gás de cozinha numa revendedora autorizada e deve se observar que o gás tem que estar em perfeito estado de conservação, sem estado de ferrugem, com o lacre não estando violado, sem amassados, para que o botijão de gás seja um botijão de referência, de boa procedência para ela usar. Esses botijões, eles normalmente a gente tem que comprar em revendedores especializados, como é que é? São revendas autorizadas. Exato, que diversas marcas existem no mercado. Mas o importante é não ser aqueles locais clandestinos, fundo de quintal, garagens, onde você percebe que não há um devido cuidado no armazenamento, no manuseamento e até a gente não sabe o processo de recarga que foi utilizado. E a pessoa deve observar que não pode estar amassado, né, não pode estar enferrujado, tem um lacre vermelho que vai em cima, tem que estar intacto. Esse é um ponto, o botijão de gás. Um outro ponto, que quando for trocar o botijão na sua residência, tem que olhar o estado da mangueira e da válvula redutora de pressão. Essa mangueira deve estar dentro do prazo de validade, em bom estado, sem amassados, sem ressecamentos, para que ela não cause vazamentos. Tem aqui um modelo que foi usado na nossa campanha, onde você pode ver que ela é uma mangueira com alguns escritos importantes para a população reconhecer. É engraçado, desculpa interromper o senhor só um minutinho, mas esse ponto que você vai tocar agora é muito importante, porque dificilmente as pessoas sabem que isso tem data de validade. Infelizmente... A gente costumava assim, tem a mangueira desde que eu casei, faz 30 anos, faz 20 anos, né? Exatamente. Nós tivemos alguns casos na nossa campanha em que a pessoa trouxe para trocar mangueiras vencidas em 92. Então, que ela está vencida. Então, a fabricação dela é menos 5, né? 87. Então, é bem esse caso que esse cara está citando. Tem o símbolo do Inmetro, a mangueira, tem que ser observado isso. Porque não pode ser mangueira de jardim, mangueira de carro, mangueira só do tipo flexível para uso geral. Tem que ser mangueira, símbolo do Inmetro, estampado a norma brasileira, que é NBR 8613. E aqui vem uso doméstico GLP. Tá?
E a validade, que é muito importante observar a validade, nesse caso aqui é 2017. Ela tem normalmente quantos anos de validade? 5 anos. A partir da data da fabricação da compra? Exato. Da Então, fabricação? Da fabricação. Ou seja, essa mangueira em 2017 tem que trocar? Tem que ser trocada. Independente do estado que ela esteja, ela tem que ser trocada. E não só a mangueira, porque você observou a mangueira, você tem que ter uma válvula redutora, aquela que vai no botijão de gás, ela também aqui, ela tem a validade dela, que dá para observar o fluxo que vai à saída e a sua validade. Essa aqui também é 2017. E na frente dela, você observa que ela também tem o símbolo do Inmetro, que é muito importante. Eu estou percebendo que junto com esse kit que o senhor trouxe, nós temos essas braçadeiras, né? Exato. Antes disso, vale aquele teste do detergente aí? Sempre é válido. Essa mangueira, ela é de um lado, ela vai na saída da válvula redutora, né? Se ela tiver difícil de entrar, você pode pegar e aquecer uma água e colocar aqui, ó. No caso eu girei aqui e entrou, né? Mas se ela tiver difícil de entrar, eu posso aquecer a água para deixar mole essa borracha, daí eu consigo colocar com maior facilidade, tá bom? Daí do outro lado, aqui, antes de fazer essa colocação, eu posiciono essa abraçadeira, porque depois com a abraçadeira eu consigo, usando uma chave, que é uma chave Phillips, apertar para que ela não saia. Do outro lado, vai na entrada do fogão. Tá. Também você coloca a abraçadeira, coloca no fogão, aperta a abraçadeira. Instalado isso, vou instalar no meu botijão, da forma correta como foi explicado. Instalei, pego uma buchinha da pia, coloco o detergente, faço espuma, e em todos os pontos de conexão, em todas as braçadeiras, em todos os pontos, eu coloco espuma, para ver se vai sair a bolinha. Tá. Saiu a bolinha, está vazando. Não saiu, eu estando com o meu equipamento em dia, de boa procedência, e o meu botijão de boa procedência, eu não terei risco. Bom, os botijões padrões são de 13, o de 20 quilos, que é o usado nas máquinas empilhadeiras, o de 45 quilos, que são das centrais. São os mais utilizados. Temos também o de 5 quilos. Não pode usar mais aquele de 2 quilos. Por quê? Você observar do lado do seu botijão de gás, ele tem um parafusinho saltado. Aquilo é uma válvula de segurança. Quando você aquece o botijão, aquela válvula de segurança, ela não deixa que o botijão exploda. Ela rompe e vaza o botijão. É que nem a panela de pressão. Quando você aquece, ela forma uma pressão maior e vaza pela válvula. O botijão, então, tem que ter aquilo ali. Então, não posso colocar o fogareiro direto do botijão. Entendi. Porque eu vou aquecer ali, a válvula o botijão vai aquecer, vai disparar a válvula, vai sair aquele gás sob pressão que vai causar um incêndio. Nós tivemos, acho que uma semana, mais ou menos, 10 dias aqui em Ribeirão, um acidente que aconteceu em relação a um carrinho, não Exato. foi? Foi exatamente isso. Uma das falhas que acontece é que essa mangueira, ela tem que ter de 80 a 1,25 m. Por que já é estabelecido esse padrão? Que menos de 80 centímetros você fica muito perto do botijão. E daí pode acontecer isso que aconteceu no carrinho. Foi o que aconteceu. Era uma mangueirinha muito curtinha e aqueceu, acabou rompendo a válvula, daí começou um incêndio. O que você acha agora? A campanha acabou, vocês chegaram a fazer as trocas, né? Isso. Com as pessoas que traziam um antigo e trocavam. Mas e a pessoa que quer comprar isso? Ela vai encontrar em qualquer loja de material de construção, observando essas características. O importante é você observar que na embalagem onde você vai comprar, tem o selo do Inmetro. Então, independente da marca, procurem o selo do Inmetro. Aqui, o selo do Inmetro. Estando nessas condições, e atrás, você vai observar que tem as instruções de instalação. Atrás da embalagem. Atrás da embalagem. Que, por exemplo, nessa embalagem, ele fala aqui, ó, nunca passe a mangueira por trás do fogão. Há risco de aquecimento e rompimento da mesma. O que é isso? Eu tenho na saída do meu fogão 2 lados de saída de gás. Então, o meu botijão de gás deve ficar do lado onde está a saída, para que a mangueira saia do fogão e vá para o botijão. Ela não pode sair do fogão, passar por trás do forno e atingir o botijão, porque senão ela vai aquecer, ressecar, romper e causar um acidente. Entendi.
Para esses, só mais uma observação, Claro. naqueles lugares em que não tenho como não passar, a mangueira indicada é uma mangueira de cobre trançado, que ela é inteira de ferro, que não tem essa malha, não é esse plástico por fora. Normalmente, em condomínio, a gente usa essa mangueira, né? Em prédio de apartamento, a gente usa Também, essa mangueira. no essa prédio mangueira ele vem uma tubulação de cobre e o pessoal usa isso aí por pra dentro do ser apartamento. mais seguro. Mais seguro. Tenente, a gente quer agradecer muito a sua presença, ressaltar o trabalho importante que o Corpo de Bombeiros tem feito, principalmente para cuidar do cidadão, né? Essas campanhas são extremamente importantes. Eu quero depois conversar com vocês também sobre uma outra campanha, que eu sei que vocês participam também, que é o Bombeiro Sangue Bom, né? Já estão convidados para vir aqui conosco. E eu gostaria que vocês trouxessem as bombeiras mulheres, viu? Ribeirão tem bombeira mulher, sim. Elas vão estar aqui conosco vamos falar da campanha depois do Sangue Bom. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade e coloco o Corpo de Bombeiros à disposição da população através do telefone 193. Em caso de emergência, pode discar 193. Muito obrigado. A gente já volta. A Lei Maria da Penha completou 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 atendimentos de violência notificados no SUS, 2 são de mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. Você pode combater a impunidade. Ligue 180, Governo Federal. Questões que afetam muito a nossa amiga que está lá do outro lado é que muitas vezes ela tem dúvidas sobre se ela vive com uma outra pessoa, se a outra pessoa é casada, se a outra pessoa não é. Enfim, ela quer saber mais sobre concubinato e união estável. E a doutora Patrícia vai estar explicando hoje, vai estar falando com você que está aí do outro lado, te orientando sobre esse assunto. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Jussara. Doutora, existe diferença entre concubinato e união estável? Sim, existe. Existe diferença entre o concubinato e a união estável. O concubinato, ele não é um instituto regularizado com o intuito de formar uma família. Ou seja, vamos falar no português correto, é um amante, tá? O concubinato nada mais é do que um amante ou amante, certo? Sabendo que ambos não podem construir algo sólido por algum impedimento, ou seja, o casamento. Quando um dos dois já são casados. Tá. Então existe esse impedimento. O concubinato, exemplo, a mulher ou o homem, eles não têm o benefício previdenciário, pensão alimentícia, né? Isso não cabe. Apesar dele estar titulado dentro do Código Civil, no artigo 1727. Mesmo se ela tiver filhos desse relacionamento, ela não tem direito à pensão para esses filhos? Ou existe o reconhecimento? Não, o reconhecimento existe, porque hoje em dia você nem precisa do próprio pai para ir no cartório registrar o filho. Então o reconhecimento existe. A criança do relacionamento do concubinato, ele vai sempre existir, tá? A relação pai e filho. Agora, a relação entre a mulher concubina ou o homem concubino, isso não é regularizado, não é pacificado na nossa doutrina. Muito bem. E a união estável, como que ela é reconhecida? Então, a união estável, ela é reconhecida na nossa lei, nosso Código Civil desde 2002, né? Ela começa no artigo 1723 a 1726. Ela é amparada constitucionalmente também. Ela é uma lei, ela é uma garantia entre homem e mulher, né, entre o casal, que tem o intuito de formar uma família. Eles não têm impedimentos, entendeu? Ambos podem querer e ter a condição específica de formar uma família. Esse é o principal requisito. Tá. E pode até, assim, existe aquele concubinato também, que não precisam eles morarem juntos.
Você pode morar numa casa, eles podem morar em outra, ele pode morar em outra casa e mesmo assim viver em união estável. E isso é reconhecido como união estável? Sim, é reconhecido. Existe também aquele chamado contrato de namoro, né? Porque as pessoas falam assim, eu namoro por tanto tempo, não quero ter partilha de bens, divisão de bens. O contrato de namoro hoje também não é reconhecido, tá? Pelo nosso ordenamento jurídico. Apesar de várias pessoas procuram a gente no escritório, procuram a Defensoria Pública para garantir o patrimônio que tenham. Mas o que ocorre? Ocorre que eles correm o risco de não ser aceito, porque não está pacificado ainda. Para nossa telespectadora entender assim, que o namoro Vamos supor, eu namoro com um cidadão, exemplo, namoro com um cidadão há 10 anos, certo? Isso caracteriza uma união estável? Não caracteriza. O namoro... O que caracteriza uma união estável? Primeiro vamos falar por parte. O namoro não tem regulamento jurídico dentro da nossa legislação brasileira, tá? Não tem definição dentro da lei, o que é um namoro, tá? A união estável é o que eu te falei anteriormente. Você tem a condição de não estar impedido em ter a formação de uma família. Querer formar uma família. E quando que um namoro se transforma em união estável? A partir do momento que eles pretendem, eles falam em formar uma família. Entendi. Quer dizer que tem que haver essa cumplicidade. Tem que haver essa cumplicidade. Vamos dizer, essa meta de formar uma família. O objetivo em comum. Porque eles não são impedidos. Não tem nenhum impedimento que possa concretizar a união estável, tá? Então, com isso, eles podem facilmente constituir a união estável. Doutora, aquela história, tem um ditado que diz assim, amigado com fé, casado Isso é verdade? Existe um tempo, vamos supor que nenhum dos dois tem impedimento, né? Existe um tempo que eles viveram juntos numa mesma casa, compartilharam, têm filhos, mas não são casados legalmente no civil. Tá, se não existir o impedimento, tá, tanto da parte dele quanto da parte dela, eles são livres perante a justiça, perante o nosso ordenamento jurídico, eles podem sim ser considerado uma união estável, porque eles mesmos já estão unidos, já estão no mesmo teto. Uhum. Então, isso caracteriza o quê? Que eles querem formar uma união. E existe um prazo para isso? Existe um tempo dessa convivência? Não existe. Não existe. O prazo de convivência não existe. O importante, o principal, o objetivo da união estável é querer, o intuito de ter uma família. Não, eu sei, mas, por exemplo, a pessoa mora junto há um ano. Isso já caracteriza uma união estável? Sim, se não tiver impedimentos, não sim. tem impedimento, eles moram juntos há um ano. Isso já caracteriza uma união estável? Porque, eu não sei, mas existia um prazo, existia 4 anos, 5 anos, nunca existiu isso? Não, existia antigamente, quando ainda existia aquele concubinato, quando existia a lei de processo penal do adultério, que hoje não existe mais, né, que foi tirada do nosso ordenamento jurídico. Então, isso antigamente era se estabelecido sim, um prazo. Tinha um prazo, acho que era 4 ou 5 anos, não hoje em dia, não. Um prazo era mais ou menos de 5 anos, uma coisa assim. Tá. E doutora, então, vamos agora traduzir isso tudo bem miudinho, né? Para aquela nossa amiga que está lá do outro lado, não é? Para ela entender. A partir do momento que um casal mora sobre um mesmo teto, vamos imaginar, o casal mora sobre o mesmo teto há um ano. Eles constituíram bens, tá? Por exemplo, constituíram uma empresa, ou compraram uma casa, ou têm um carro, tá? Eles não são casados legalmente, no civil. Se um dos parceiros morre, né? A herança pertence ao parceiro? Você quer falar isso de outro caso? Não, com certeza, posso te afirmar. Porque eles ambos construíram juntos o mesmo patrimônio. Porque essa questão do patrimônio, assim, esse patrimônio construído por casais que estão vivendo, né, é uma coisa muito comum
A senhora não imagina assim, a quantidade de pessoas que têm dúvidas em relação a isso. Não é? Eu não sou casada legalmente, mas o meu parceiro, eu vivi com ele 15 anos, agora ele me abandonou para viver com outra, ou então ele morreu, ou então ele está inválido. Não. Se não tiver os impedimentos que regem o Código Civil, né, com certeza ela irá ser beneficiada com a partilha, com os alimentos, com a previdência, com a pensão. Então isso não descaracteriza. Isso é garantido, é direito garantido. Isso é direito garantido. Doutora Patrícia, eu quero assim, a gente tem muita coisa para conversar sobre isso. Você tem trazido informações muito importantes para os nossos telespectadores. Obrigada, Jussara, a participação é um prazer. sua está sendo fundamental para estar levando para aquela mulher que está nos assistindo, esclarecendo dúvidas, né, do seu dia a dia, né? Esse assunto especificamente que nós estamos tratando hoje é um assunto que eu sei que é vasto, que tem muita coisa para se conversar. As jurisprudências mudam, o próprio ministro, alguns ministros são a favor, outros contra, então tem uma certa duplicidade de entendimentos. Então, assim, eu estou falando assim para você, para o pessoal de casa, o que hoje na nossa lei, no nosso ordenamento jurídico, tem mais consequências. Nós vamos estar colocando aqui embaixo, nos caracteres, o e-mail para você estar mandando as suas perguntas para a doutora Patrícia. Eu tenho certeza que ela vai poder ajudar muito você, colaborar para que essas dúvidas que você tem aí possam ser tiradas. Venha, escreve para a gente. Escreve que a doutora Patrícia, com certeza, com muito carinho, vai estar respondendo para você. Eu quero agradecer a oportunidade e quero que vocês confiem, né, no programa, confiem que eu vou responder diretamente para vocês que estão em casa. O meu intuito é sempre ajudar e resolver, tentar que todos se unem em busca do bem comum. Eu tenho certeza que você, assim como eu, queremos um mundo melhor para nós vivermos, um mundo melhor para os nossos filhos. Hoje nós trouxemos pessoas que estão preocupadas com isso, que estão preocupadas com o nosso dia a dia, que estão preocupadas com a segurança da nossa família, que estão preocupados com a estabilidade do nosso casamento, que estão preocupados com a nossa cidade. Agora cabe a você fazer a sua parte. A você, cidadã, fazer a sua parte. Não deixe essa oportunidade escapar. Não deixe ninguém decidir nada por você, porque você e eu somos responsáveis pelo mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos.